Você tem que parar de surtar por causa da inteligência artificial e começar a escrever. Então, começamos o vídeo assim. O papo de hoje vai ser longo. Pode pegar o seu chazinho. Eu peguei o meu, que é chá de hortelã com gengibre. Pode pegar o seu café, se tu quiser tomar café também. Eu não aconselharia nesse horário, porque provavelmente vai te deixar agitado, você não vai conseguir dormir, aí você vai ficar relembrando coisas que você não gostaria de relembrar, vai te dar um pico de ansiedade, porque daí você vai começar a pensar, poxa vida, eu quero ser escritora, eu quero escrever, mas, vejamos, hoje em dia tem inteligência artificial, e a inteligência artificial escreve mais rápido do que eu, e pode apresentar um resultado melhor do que eu, apesar de ser extremamente genérico. Mas espera lá, coisas genéricas vendem. Então por que eu tô me esforçando, batendo cabeça pra escrever um texto autoral, sendo que qualquer porcaria genérica vende mais do que eu venderia em 1 milhão de anos, levando em conta também que eu moro no Brasil, que é um país que é conhecido por não dar tanto valor aos seus escritores e aos seus artistas no geral. Aí você não vai conseguir dormir. Tirando essa parte de microsurto, uma coisa que tem rondado muito minha cabeça e me deixado ansiosa, porque eu sou um ser humano movido a cafeína, ódio, CLT e ao fato de que eu escrevo desde os 11 anos, ou seja, daqui a mais ou menos 3, 4 anos, faz quase 20 anos que eu escrevo. E eu nunca cheguei ao ponto de viver de escrita. Eu nunca cheguei ao ponto de conseguir falar pra pessoa, olha, esse é meu livro publicado. Nunca cheguei nessa parte. Tu acredita? Pois é verdade. E o mais assustador de tudo isso é que hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial, tá cada vez mais longe de realizar esse sonho. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Vamos partir do princípio de que a inteligência artificial é vendida pra gente hoje em dia como um copiloto operacional, o que de certa maneira não tá tão errado. Você pode usar um Gemini, um GPT, uma Dola da vida como um copiloto, como um editor. Eu vou te julgar? Não vou. Aliás, eu gostaria de saber mais a respeito de como a inteligência artificial vai usar o meu texto para poder utilizá-lo também. Ai, Cacau, você está dizendo que você quer que a IA escreva um livro para você? Jamais. Deixarei sempre extremamente claro que a inteligência artificial não conseguirá expressar o mesmo ódio, a mesma paixão, a mesma dor, a mesma raiva que um ser humano. Nenhuma IA no mundo consegue escrever um poema e pode ser a IA alimentada com os melhores e mais refinados textos pré-existentes. Não tem como uma IA passar o sentimento de dor que um ser humano tem. Eu vou dar um exemplo. Acabou de sair, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o novo episódio de The Alten Files, que é basicamente um análogo horror, desculpa o meu inglês, né, eu estou estudando inglês, mas não estou ainda no ponto, mas acabou de ser lançado esse episódio e ele é inteiro sobre luto, sobre uma mulher enlouquecendo, sobre depressão e sobre dor. E não tem IA no mundo que consiga passar no seu texto esse sentimento, porque a dor ela é tão humana, o desespero é tão humano, que você pode alimentar uma IA com os melhores prompts possíveis, você não vai ter o mesmo resultado. Dito isso, eu acompanho algumas notícias nas bookreads em relação à escrita com a mesma animação que eu acompanho notícias de crimes que acontecem. Por que, Cacau? Porque ambos os casos me deixam extremamente paranoica e preocupada. Acontece que um é em relação à minha segurança, então, por exemplo, eu não consumo mais conteúdos de true crime. Não, porque aconteceu o caso, tal. Não consumo, não vejo notícias sobre. Eu tento filtrar o máximo as notícias, deixando muito claro, por exemplo, maneiras de você se proteger, como você se proteger na internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso, aquilo. Então, essas notícias eu faço questão de receber, porém, notícias gráficas, notícias que servem só para sanar a curiosidade humana, eu não procuro mais saber. A mesma ideia com notícias em relação, à escrita. Eu não procuro obsessivamente ter acesso a elas, mas vez ou outra aparece, e uma que apareceu recentemente para mim foi em relação ao Substack, tá agora com uma ferramenta de detecção de inteligência artificial. Vamos lá, eu sou 100% contra você usar a IA para qualquer coisa em relação à escrita? Não. Não vou te falar que, nossa, eu vou pegar um pedaço de pau, eu vou pegar um tutor de coco, vou dar no seu coco porque você está usando a IA, seja para qual for a coisa relacionada à sua escrita. Não vou ser tão conservadora, digamos assim, não vou ser tão braba, tão punitiva em relação a isso.
Você pode usar a IA para o que você quiser. Você pode pedir para ela escrever o livro para você. Você pode pedir para ela editar para você. Você pode digitar para ela o que tu bem entender e ela vai te entregar. O que você fará com isso é outra história. Por quê? Como as a minha dicção, ela tá... Como as newsletters de agora, os textos, eles estão passando pelo crivo ali de um programa que analisa se foi criado pela inteligência artificial ou não, causa certo receio, tanto que eu tô ficando paranoica com isso. Os últimos textos que eu postei no Substack, eu já, coloquei antes de postar ali, identificar se tem IA ali, mesmo não tendo IA, mesmo eu me dedicando aos meus textos, eu coloquei porque bate aquele medo, aquele pavor. A mesma ideia de quando eu uso a IA pra, por exemplo, verificar a vírgula de uma frase que, por acaso, eu vou postar na legenda do Instagram ou na legenda do TikTok, por exemplo. Eu fico pensando, nossa, mas por que eu não tô correndo atrás de pesquisar sobre isso? Entendeu? Só que assim, outra notícia que me pegou, além dessa do Substack, foi em relação a uma autora que publicou, o seu livro de forma independente, e depois esse livro foi, adquirido por uma editora, a editora ia começar a comercialização desse livro, quando descobriram que 70% desse livro foi criado por uma IA. Ou seja, a autora tem só 30% de participação dentro desse livro. Aí tem notícias de editoras que estão publicando livros 100% criados por IA. A própria Amazon, ela acabou reduzindo, se não me engano, a 3 livros que você pode postar no mesmo dia, alguma coisa assim. É assustador. Porque se você é uma criança que, como eu, cresceu numa época que todo mundo já falava que viver de escrita, viver de arte não dá futuro no Brasil, provavelmente você se sente extremamente triste quando você vê uma notícia dessa. Porque se antes já era difícil, hoje em dia parece ser impossível. Mas calma, jovem. Calma, jovem mudinha, jovem plantinha. Não colocarei um inseticida nos seus sonhos agora. Sim, analogia com plantas, porque eu trabalho com plantas. Eu sinto que ainda há caminho. Como eu tô muito pilhada em relação ao uso de inteligência artificial, o que eu estou fazendo? Eu tenho 3. Eu tenho o Gemini, que eu uso mais para estudo, então ele me ajuda a estruturar os estudos, e se você colocar um bom prompt no Gemini, ele te ajuda a conseguir pesquisar coisas mais fáceis, a conseguir, por exemplo, encontrar tal coisa em tal lugar, em tal ponto, muito mais rápido do que, por exemplo, você ficar se matando no Google, entrando de site em site. Nada contra os sites, me ajudaram muito na época da escola a eu fazer os meus trabalhos. Depois eu uso a Dola. A Dola eu uso mais como, meu Deus, eu estou surtando, vou jogar aqui o que está me fazendo surtar e pedir para elencar o que eu tô surtando aqui. Então, às vezes eu uso a ferramenta de texto exatamente para falar e peço para pontuar as coisas que eu tô surtando. Ai, Cacau, você está usando como terapeuta? Jamais. Gente, eu tenho clientes que são doutores, são médicos, são psiquiatras, psicólogos, terapeutas. A preocupação desse povo em relação a como tem gente usando inteligência artificial como terapeuta é real, existe. Por fim, eu tenho o ChatGPT e eu tenho 3 contas no ChatGPT. Sim, eu sou dessas. Uma para me ajudar em questão de hobbies, outra para me ajudar em questão de desenvolvimento pessoal e outra conta para me ajudar em relação a coisas relacionadas à escrita. E aqui eu vou deixar bem claro o porquê. Sabe antigamente quando a gente entrava no Google para pesquisar estruturas de romance policial XXX, como que eu faço para escrever XXX, como se chama essa temática, em que gênero ela encaixa? Exatamente. Então, você consegue usar as inteligências artificiais como guias, não como a ferramenta principal da sua escrita. O meu chefe ficou morno. Uma das coisas que me fez gravar esse vídeo hoje foi o fato de que eu perguntei pro Gemini, segundo a análise que ele conseguiria me entregar, qual é o futuro da criação de conteúdo nos próximos 6 meses. E uma coisa que eu achei interessante é que ele falou que hoje em dia a IA não está sendo mais usada para gerar as coisas, ela está sendo usada pela maior parte das pessoas como um copiloto, como uma ferramenta para auxiliar na sua criação entendeu? Para finalizar, eu acredito que enquanto exista pessoas que querem consumir livros, que querem ler, que querem apreciar aquilo que o ser humano pode criar de melhor, ainda existirá futuro para os escritores. Eu tô te dizendo isso nesse momento e porque no começo
desse vídeo, eu falei a respeito de você tem que parar de surtar por causa da IA e escrever. Porque agora o momento é esse. Para de ficar buscando notícias sobre porque empresas tal estão usando a... Para de ficar consumindo esse tipo de conteúdo que vai te deixar paranoico, que vai te deixar completamente fora da realidade, que vai fazer com que você perca a vontade de escrever. Eu voltei a ter vontade de escrever agora no segundo semestre, e eu dei uma olhada nos últimos livros que eu escrevi. A última história foi um romance sáfico de quase 2 anos atrás. Desde os meus 10, 11 anos eu escrevo. Primeiro foi poesia, depois na adolescência foram uns thrillers psicológicos, muito influenciado por Stephen King e Agatha Christie. Depois foram umas histórias mais tristes, muito influenciada por essa moça aqui. Aliás, depois de 12 anos, eu vou reler A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu tô com uma sensação de medo, mas ao mesmo tempo, como é um livro muito fininho, eu quero aproveitar cada segundo dessa leitura. Vai ser a minha leitura da semana, o que me deixa ansiosa e assustada. Mas quando eu te falo, para de surtar e vai escrever, é exatamente sobre isso. Para de surtar, vai estudar sobre como a IA vai influenciar na sua escrita, vai influenciar na sua publicação de livros, vai estudar sobre direito autoral, vai estudar como se proteger em relação ao direito autoral, porque lembre-se, você está criando um livro seu, você está tirando da sua cabecinha uma história original. Ai, Cacau, mas eu me inspirei em Harry Potter, eu me inspirei na Hora da Estrela, da Diva, da Clarice Lispector, eu me inspirei em Jorge Amado. Tanto faz. Você pode se inspirar. Eu gosto muito do livro Roube como Artista, porque ele deixa muito claro a definição de inspiração e definição de plágio. Ele pontua muito bem. Aliás, eu tenho que reler esse livro também, porque eu preciso gravar conteúdos em relação a isso. E eu acho interessante como esse livro pontua bem essa questão. Só que assim, a partir do momento em que você começa a estudar, você começa a entender e não só consumir notícias preocupantes, não só consumir notícias que, ai meu Deus, isso você vai sentir uma diferença muito grande na maneira como você vai lidar com as coisas. Tanto que um dos meus hobbies atuais é a pesquisa por lazer. E eu tenho essa agenda que eu comecei a me organizar no período que eu fiquei em casa agora. E nos dias que eu fiquei, eu defini pra mim algumas metinhas bem simples. Tanto que eu consegui terminar um esboço de um livro, na verdade, esboço de 2 livros. Um livro mais autoral, tipo, no sentido de não é nenhum dos meus arquivos mortos, acabados, jogados de canto, porque eu tenho muitos cadernos. Eu tenho, acho que aqui não dá pra ver direito. Dá. Isso aqui é tudo história, parada, que nunca publiquei. Tenho, acho que aqui também é alguma coisa, não tá mais ali. Mas eu tenho um monte de caderno de histórias que eu nunca publiquei. Eu tenho docs, assim, muito, muito, muito antigos de histórias que eu nunca publiquei. E é assustador porque eu tenho alguns textos que estão parados há muitos anos. Muitos, muitos anos. Então, agora foi o primeiro livro que eu concluí. Assim, 100%. Eu tive a ideia num dia, no outro eu já tava correndo e eu usei a ferramenta de digitar do teclado, o que foi muito interessante porque foi um exercício de paciência gigante. Então, assim, quando eu te falo isso, não é que eu tô querendo falar, nossa, eu sou super evoluída. Não. Eu estabeleci o hobby como pesquisa por lazer pra voltar a estudar, pra pegar gosto de estudar, mas também pra controlar esse medo que eu tenho. Então, toda vez que eu tô muito surtada em relação à inteligência artificial, poxa, vou dar uma pesquisada sobre. Por exemplo, agora eu pesquisei a respeito do futuro da criação de conteúdo nos próximos 6 meses em relação à inteligência artificial. Anteontem eu pesquisei sobre como a inteligência artificial afeta a escrita, afeta o que as pessoas estão consumindo. Depois eu pesquisei sobre como a IA está sendo utilizada para a criação, por exemplo, de de texto que é publicado no Substract, que a dicção da diva aqui tá indo com Deus. Então, antes de você começar a surtar, a enlouquecer, ai meu Deus, eu estou... Respira. Quantas palavras você quer escrever hoje? Entendeu? Ai, Cacau, mas a inteligência artificial tá evoluindo a cada dia e eu tô perdendo espaço de mercado. Lembra quando você era criança e falavam pra você que a escrita não ia te levar a lugar nenhum? Lembra quando falavam pra você quando criança que você nunca ia conseguir viver de escrita? Eu lembro. Foi uma professora, aliás, que falou isso pra mim. Lembra que você, então, decidiu que ia fazer outra coisa, mas ia continuar escrevendo? A mesma ideia aqui. Ai, mas meu sonho é viver de escrita. Essa semana que passou agora, eu tive um micro surto no meu trabalho,
porque eu me vi completamente infeliz em relação à perspectiva de futuro, sabe? Quando você olha e pensa, meu Deus, será que daqui 10 anos eu ainda vou estar fazendo isso? Aí eu senti aquela pontada de desapontamento em relação a, poxa vida, eu queria muito estar vivendo agora de escrita. Eu tenho 28 anos, eu queria muito, muito nesses últimos 8 anos ter crescido em relação à escrita e estar vivendo só disso. Aí que me veio uma frase, eu não lembro onde que eu escutei, que o meu trabalho atual, ele é o meio pelo qual eu consigo pagar as minhas contas enquanto eu escrevo. E é realmente isso. Você, hoje em dia, trabalhar em algo que você considera que não é o seu sonho, nossa, mas meu sonho era ser pianista, meu sonho era ser pintora, whatever, qual era o seu sonho, em relação à arte, a criar arte. Se o teu trabalho atual permite que você pague as contas, fica no teu trabalho atual. Ai, Cacau, mas eu odeio. Aí já é outro vídeo, outra questão pra gente conversar sobre. Mas pense o seguinte, que por enquanto é o que paga as contas e por enquanto é o que permite que você sonhe em escrever. Que você escreva. Por exemplo, eu trabalho 6x1, 8 horas e 20 por dia. Tem dias que eu chego tão exausta em casa que eu não sinto vontade de escrever. Nos últimos 4 dias eu não escrevi. E eu fiquei muito triste por causa disso. Aí ontem à noite, finalmente eu consegui escrever e me deu uma sensação de alívio. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que, pô, pelo menos o meu trabalho tá me deixando cansado, só que é o que tá me permitindo escrever, sabe? Porque eu tive dos 18 até os 22, 23 anos pra correr atrás de viver de escrita e eu não consegui. Foi uma época que eu era extremamente engajada e dedicada a escrever. Escrevi minhas piores histórias, as mais horrendas, as mais, assim, desgraçadas das histórias. Mas eu escrevi, eu vi que não deu certo, parti pra procurar um emprego e hoje em dia eu tenho a minha profissão amada, que é trabalhar com plantas, por causa de ter abandonado um pouco o sonho de escrita pra correr atrás de um CLT. Depois que eu voltei a escrever. Enquanto eu era CLT que eu voltei a escrever. Aí eu escrevi a minha primeira história, que não foi totalmente editada por uma editora. Quer dizer, não foi publicada pela editora, mas também não teve um teu livro é ruim. Eu tive um retorno que até hoje me deixa feliz, que foi teu livro é bom. Não é bom pra gente publicar nesse momento, porque não é isso que a gente procura pra nossa linha editorial de agora. Mas o seu livro é bom. Sabe? Isso foi muito legal. Isso foi uma era pré-IA. Ai, Cacau, mas eu tenho medo das pessoas lerem e pensar que meu livro é inteligência artificial. Mas isso vai acontecer. Lembra quando, sei lá, as coisas eram muito novidades ainda? Quando as dancinhas, por exemplo, começaram a estourar nas redes sociais e o pessoal começou a pensar, plágio, plágio, plágio. Até hoje em dia não sei mais ser trend. As pessoas vão achar que seu vídeo é feito por IA, seu roteiro é feito por IA, seu texto é feito por IA. Deixe muito claro que não é. Uma das piras que eu tive quando estava escrevendo meu livro era querer gravar todo o processo, porque eu tava apavorada de alguém no futuro achar que o meu texto era de IA. Aí eu comecei a postar muito no TikTok sobre isso. Mas agora, nesse exato momento, eu fico muito tranquila em relação, porque eu sei da minha capacidade. Então, esse é o outro ponto. E por fim, depois que os cachorros pararam de surtar e loquear, e eu tô sem microfone, aliás, vamos providenciar isso por causa do trabalho que paga as minhas contas, escreva. Escreva pela mesma razão que você respira. Porque você precisa respirar. Se não me engano, essa frase é do horrendo Isaac Asimov. É horrendo porque depois você pesquisa as polêmicas do maluco. Eu não tô aqui pra falar de polêmica de autor. Talvez um dia, quem sabe. Mas eu vou ter que estudar antes pra não falar asneira. Mas escreva. Escreva porque escrever é legal, porque escrever é divertido. Publique porque publicar é legal, porque publicar é divertido. Ah, mas eu quero publicar pra deixar de ser CLT. Vai que... Você pode sonhar. A mesma ideia, eu posto conteúdo há 3 anos, todo dia, pensando, pô, imagina se viralizo, se eu começo a ter patrocinado e posso largar meu CLT. Não aconteceu até agora, mas a gente persiste no sonho. E eu acho que é isso que eu queria falar. Foi mais um vídeo desabafo, mas também só pra voltar a postar por aqui, a voltar pra ter esse conteúdo aqui. De novo, os vídeos, tanto a daqui quanto do Daily, não são roteirizados. Então, basicamente sou eu falando comigo mesma, vozes da minha cabeça, e meu chá tá pela metade. Eu espero que você tenha se sentido um pouquinho mais tranquilo em relação à IA escrita, e lembre-se que a IA nunca vai substituir a paixão, a dor, o desalento e a felicidade de um ser humano. Pelo menos a gente espera que não. Eu acho que eu acabei de te dar mais uma coisa pra pensar, hein? Foi mal. Beijo, tchau e até a próxima.